Muito bem, meus irmãos. Esta manhã nós temos aqui um convidado especial, o pastor Emerson. Por favor, pastor. O pastor veio de longe, o pastor veio lá da Paulista Oeste, ok? O pastor é distrital na cidade Presidente Prudente. Aqui você conhece a cidade Presidente Prudente. O pastor é de lá, está aqui em Guarulhos essa semana, fazendo aí, um trabalho de treinamento junto com a União Central Brasileira. E hoje está aqui nosso convidado para estar aqui dirigindo a palavra de Deus nesse final de semana de mordomia. Então, pastor, que Deus abençoe, use o senhor mais uma vez. Feliz sábado. Agora sim, feliz sábado. É uma alegria muito grande poder estar com vocês. Eu vim bem de pertinho, umas 10 horas de viagem. E eu estou aqui essa semana participando de um treinamento junto com a União Central, com alguns pastores. E ao decorrer desse tempo, eu tive o prazer e o privilégio de conhecer o pastor. E eu não sabia que eu estaria pregando na igreja do pastor aqui. E é uma alegria muito grande. Como diz na minha terra, é uma alegria muito contente poder estar com vocês, tá bom? Deus abençoe grandemente. Hoje é um sábado especial em todo São Paulo, em toda a União Central Brasileira. Nós estaremos falando sobre um tema que é de extrema importância, que é mordomia. E nós iremos tratar desse tema também. Então, desde já, que Deus possa abençoar você, a sua casa, o seu lar. Aqui é a casa do Senhor e aqui também é a sua casa, que você possa sentir muito bem na casa de Deus, porque aqui é a casa do nosso Pai. Deus abençoe vocês. Quero convidar para que você abra a Bíblia no livro de 2 Reis, 2 Reis, no capítulo 5. 2 Reis, capítulo 5, no versículo 16. Vamos ler, na verdade, 2 Reis, capítulo 5, versículo 15, versículo 16 em diante. É uma história conhecida, mas há de trazer algumas lições importantes para nós. E eu gostaria de compartilhar para você nesta manhã essas lições. Enquanto você está abrindo a Bíblia no livro de 2 Reis, no capítulo 5, versículo 15 em diante, eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Você, com o seu conhecimento, você acredita que Deus ele pode errar? Deus pode errar ou não? Deus já errou? Mas há momentos em nossa vida em que nós somos tentados a pensar que Deus pode errar conosco. Há uma história que diz que havia um jovem que trabalhava em uma agência de correios. E o seu trabalho era muito simples, era separar cartas. Então ele separava cartas por bairros para que os carteiros pudessem pegar e levar e entregar essas cartas. E um dia ali estava esse jovem separando cartas naquela agência de correio de uma pequena cidade, e ele recebe uma carta diferente de todas, uma carta que estava sendo direcionada a Deus. E a carta estava escrito assim: aos cuidados de Deus, endereço Rua de Ouro, número 7, bairro dos Santos, cidade Nova Jerusalém. E aquele jovem que trabalhava ali, ouviu aquela carta, ficou intrigado com uma carta que alguém escreveria para Deus. Ele abriu aquela carta e ele resolve ler essa carta. E ao ler aquela carta ele fica emocionado, porque havia um pai pedindo para Deus que enviasse para ele R$300, porque ele precisava comprar algo especial para o seu filho. E ali então aquele jovem que trabalhava chamou todos daquela agência, pegou aquela carta e começou a ler aquela carta. Todos ficaram emocionados, resolveram então juntar um dinheiro e enviar essa carta novamente, como fosse uma resposta do próprio Deus. E eles juntaram o dinheirinho, cada um deu um pouquinho, fizeram uma vaquinha, como diz no interior, e conseguiram então R$250. Eles colocaram no envelope e enviaram como se fosse Deus respondendo aquele pedido. E ali, quando aquele pai vê o carteiro passando na sua rua, parando na sua caixinha de correios, deixando o envelope, ele sabia que ali era a resposta de Deus. Então ele vai lá, abre, vê ali uma carta
do próprio Deus. E eu te pergunto, se você tivesse recebido hoje uma carta direta de Deus para você, você iria ler ou iria guardar? Seria ler ou guardar? Aqui está a carta de Deus para você. Aquele pai, ele pega aquela carta, ele abre e ele começa a contar o dinheiro. E ali havia R$250. Então ele faz uma oração, ele se ajoelha e ele ora e diz: Senhor, primeiramente eu quero agradecer porque o Senhor responde às nossas orações. Muito obrigado, Deus. Mas eu quero fazer um pedido. A próxima vez que o Senhor me responder, me faça um cheque nominal. Porque eu tenho certeza que aquele carteiro me levou R$50. Sabe por que essa história? Porque na cabeça daquele homem, Deus não erra. Quem havia errado? O carteiro. Nós sabemos muito bem que Deus não erra. Deus não erra. Deus nunca errou com você. Deus nunca vai errar com você. Então, se algo aconteceu na sua vida, que você foi levado a pensar, tentado a pensar que Deus errou com você, saiba, Deus tem conduzido a sua vida. Deus, ele não erra. Aqui também foi nessa história. Esse jovem que nós vamos estudar, talvez pensou consigo que Deus poderia ter errado com ele. Mas Deus usa as dificuldades, Deus usa os desafios que você tem passado na sua vida para um instrumento, para te preparar para receber a salvação em Cristo Jesus. Vamos ler então essa passagem, 2 Reis, no capítulo 5, no versículo 15 em diante. Aqui diz assim: depois ele voltou ao homem de Deus, e ele e toda a sua comitiva, veio, pois-se diante dele e disse: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus a não ser em Israel. Agora, por favor, aceite um presente deste servo. Porém respondeu: tão certo quanto vive o Senhor, cuja presença estou, não aceitarei nada. Naamã insistiu com ele para que aceitasse, mas ele se recusou. Continua aberta a sua Bíblia aí. Nós vamos contextualizar essa história. Quem foi Naamã? Naamã foi um grande general, um grande comandante de guerra dos sírios, quero dizer. E ele ali, então, ele tinha uma doença, a lepra. Em Israel, a lepra significava um abandono de Deus. A lepra significava que Deus, então, havia castigado aquela pessoa por algo que fazia errado. E muitos acreditavam que Deus castigava as pessoas porque as pessoas não eram, então, fiéis a Deus e, de alguma forma, lesava ao Senhor. Tinha essa concepção, nós não temos hoje essa concepção. Sabemos que Deus, ele usa as dificuldades para, sim, mostrar a sua glória. Mas Deus não dá dificuldade. Deus não tem prazer nas dificuldades, nas tristezas. Deus não tem esse prazer. Mas ali Naamã, um grande comandante, um homem de guerra, um homem muito querido, respeitado na Síria. E ele tinha uma doença. E ali então, uma serva que ele tinha na sua casa, uma menina, uma pequena menina, disse: se o meu Senhor conhecesse o Deus que é em Israel, Deus iria curá-lo. E muitas vezes nós precisamos conhecer o Deus de Israel. Se nós conhecemos o Deus que aqui está entre nós. Se nós conhecêssemos o Senhor que aqui habita entre nós. Nós íamos saber que há Deus na nossa igreja, que há Deus em nossa vida. E aquela jovem simplesmente fala para a sua senhora. E assim a senhora transmite essa mensagem a Naamã. E Naamã então fala: eu vou encontrar esse profeta aí de Deus aí, ver que tem poder realmente. E ele vai até o rei. E o rei, com a gratidão por Naamã, por ser um grande comandante, por ter dado grandes vitórias, disse: olha, pode ir, e eu vou fazer uma carta, e eu vou enviar para o rei de Israel, para que ele possa te receber e te curar também. E ali então o rei de Israel recebe aquela carta, do próprio rei da Síria, dizendo: olha, eu estou enviando o meu servo Naamã, para que você possa curar. O que o rei faz? Confia, acredita que os caminhos de Deus estão sendo trilhados da forma que Deus quer. O que ele disse? Por acaso eu sou o quê? Sou Deus para curar?
Essa foi a indignação daquele rei, do rei de Israel, porque o rei de Israel, ele não representava apenas um poder político, mas também uma liderança religiosa. E naquele momento ele não confiou. Por acaso eu sou Deus para curar alguém? E muitas vezes chega em nossas mãos, e nós olhamos assim, quem sou eu para fazer isso? Eu sou Deus. E Deus pede uma coisa de você apenas: confiar. Se aquele rei tivesse confiado no Senhor, ia dizer, pode vir aqui, porque nós vamos chamar o profeta, e Deus fará milagres. Muitas vezes precisamos de um milagre, mas nós não confiamos. E o início do milagre está na confiança do Senhor. E ali então, chega Naamã. O rei se indigna de tal forma que ele rasga suas vestes. E um rei não poderia rasgar suas vestes. O profeta Eliseu ficou sabendo dessa história. E também ficou indignado, dizendo, manda vir para mim. Chega até a mim. Chegando aqui eu vou mostrar o poder de Deus. E Naamã foi. E ele foi carregado com muito ouro, prata, roupas para presentear. E ali então chega ao profeta, e o profeta nem sequer recebe direito esse grande comandante. E esse comandante fica revoltado. Imagine chegando na sua casa e você não receber. E o profeta então manda lavar 7 vezes no rio sujo, turvo. Ele questiona, e é natural muitas vezes questionarmos ao Senhor. Eu quero dizer para você, se você estiver passando nesta manhã em uma dificuldade em sua vida, se você nesta manhã estiver passando por alguma luta espiritual, algo que somente você e Deus sabe, eu quero dizer para você que Deus convida você a lutar com Deus. Mas Deus não te chama para você abandonar o Senhor. Assim como Jacó lutou com Deus, mas não abandonou o Senhor, Deus tem te convidado você a lutar com o Senhor e receber a vitória. Naamã estava ali, e ele mergulha 7 vezes. E o que acontece com ele? Ele fica o quê? Curado. E ao ficar curado, o que ele faz? Ele pega toda a sua comitiva e volta. E chega ao profeta e diz, não há outro Deus a não ser o Deus de Israel. Que você não precisa passar por grandes lutas para reconhecer que há Deus nesta igreja, que há Deus em sua vida. Ele reconheceu que havia Deus em Israel, e ali então ele faz algo que na sua mente acha que está certo. Ele diz, então eu vou te presentear, aqui está o ouro, aqui está a prata, aqui estão as roupas de festas. Mas a Bíblia diz que do Senhor é o ouro e a prata. Deus não precisa de recursos nossos. Deus precisa de apenas uma coisa, é o seu coração. E ali então o profeta de Deus, Eliseu, ele olha para aquele grande general e recusa firmemente, tão certo quanto vive o Senhor, cuja face estou, na certeza da presença de Deus, eu não vou aceitar um presente. Sabe por quê? Porque o dom de Deus é gratuito. Deus não te dá algo esperando receber outra coisa de você. E há pessoas que querem barganhar com o Senhor. Senhor, se o Senhor me der isso aqui, eu te dou isso. Deus não precisa. Senhor, se o Senhor me dá uma casa, eu te dou algo. Deus não precisa. Não há nada de errado em você fazer um pacto com o Senhor. Não há nada errado. Agora, se na sua cabeça você precisa trocar com Deus, não faça. Não faça. Sabe por quê? Porque nós fazemos as coisas. Nós doamos a Deus, entregamos nossos dízimos, ofertas, pactos, em gratidão, aquilo que Deus fez. E não damos para receber. Não é uma teologia de dar para receber. Dê R$1.000 que você receber 10.000. Deus não é banco. Deus não é agiota. Deus é Deus. Aquele profeta entendeu isso. Mas Naamã não. E Naamã queria então entregar a Deus presentes. Para sair e chegar na sua terra e dizer, Deus me deu um presente, mas eu paguei o Senhor. Vocês entendem?
Deus me deu um presente, mas eu paguei ao Senhor. Eu não devo nada. Porque o ser humano, ele não gosta de dever nada a ninguém. E aí vem o desafio da salvação. Porque a salvação é gratuita. E nada que você faça vai recompensar o dom gratuito de Deus que Ele te deu, que é a vida eterna. Nada. Então, pastor, se nada que eu faço recompensa aquilo que Deus me deu, então não preciso fazer nada. É assim? Nós o amamos, porque Ele nos amou primeiro. E nós fazemos por amor e gratidão a um Deus que nos dá tudo. Tudo. Mas pastor, eu não tenho tudo. Eu não tenho o carro que eu queria ter. Mas eu te dei um carro que você precisa. Deus não dá tudo o que você quer. Mas Deus te dá tudo o que você precisa. Nada vai te faltar. Nada vai te faltar. Então, se você precisa de algo, confia no Senhor. E se for necessário, Deus fará por você. De alguma forma, Deus fará. A continuidade da história, no capítulo 5, no versículo 20 em diante, aqui diz: Geazi, o servo de Eliseu, homem de Deus, disse consigo: eis que o meu senhor foi generoso demais com esse sírio Naamã, recusando o que ele trazia, mas tão certo quanto vive o Senhor, vou correr atrás dele e receberei alguma coisa. Então Geazi correu atrás de Naamã, e quando Naamã viu alguém vindo correndo atrás dele, saltou da carruagem para ir ao encontro dele, e então perguntou: está tudo bem? Ele respondeu: sim, tudo bem. Meu senhor mandou dizer: eis que agora mesmo vieram da região montanhosa de Efraim 2 jovens que ainda fazem parte do grupo dos discípulos dos profetas. Por favor, dê-lhe 34 quilos de prata e 2 mudas de roupa. Entende? Quem era Geazi? Ou Geazi, conforme alguns falam. Quem era? O servo do profeta Eliseu. E se você pegar toda a sequência, Elias, um grande profeta, foi para o céu e deixou Eliseu. Automaticamente, quem deveria tomar o lugar de Eliseu quando Eliseu já não poderia ser mais profeta? Geazi. Geazi deveria tomar. Ele aparece 3 vezes na Bíblia. Eliseu fez 7 grandes milagres. Elias fez 7 grandes milagres. Mas Eliseu fez 14. Desses, Geazi estava presente. Ele viu o poder de Deus. Ele viu a mão do Senhor. Ele viu a ação de Deus. Mas quando ele viu que Deus curou aquele servo, e ele pensa assim: ele é um sírio, nem é de Israel, não é de povo de Deus. Poderia Deus deixar a riqueza com ele? Deus poderia deixar essa riqueza com Israel, com o povo de Deus. Não é certo isso não. Tão certo quanto vive o Senhor. A mesma fala que Eliseu falou: eu vou até o Naamã e vou pegar algo para mim. E ele foi. E ele pegou. E o decorrer dessa história você conhece. Ele voltou, guardou, escondeu no seu quarto. E o profeta pergunta: onde estava? Não saí, não fui a lugar nenhum. Mentindo ao profeta. Sabe por que ele mentiu? Porque quando algo começa errado, tende a terminar errado. E um pecado, ele vai te conduzir a outro se você não confessar, se você não abrir, se você não falar ao Senhor. Ele poderia ter falado: Senhor, eu caí num erro e fui atrás do profeta, do Naamã, e eu peguei um dinheiro. Talvez sua história teria terminado de forma diferente. O que ele fez? Escondeu. Ele se escondeu. E ali então o profeta diz: eu estava com você. Eu estava com você quando você foi lá em espírito. Eu estava lá. E eu sei que você pegou. É possível esconder de Deus? É possível ganhar de Deus? É possível barganhar com o Senhor? É possível enganar o Senhor? Deus te chama para ser um mordomo.
E o que é ser um mordomo? É mais do que ser um discípulo. Porque o discípulo segue a Jesus. Mas o mordomo não somente segue, mas ele cuida das coisas de Deus. Geazi era um mordomo. Ele cuidava das coisas. Mas seus olhos brilharam com as riquezas do mundo, com as riquezas de fora. Talvez ele pensou, por que os de fora parece que ganham mais recursos que nós, que aqui estamos servindo a Deus? Por que quem não serve o Senhor parece que é mais beneficiado? Uma dura ilusão. Uma dura ilusão. Porque a maior bênção você recebeu e está recebendo essa manhã, que é o poder de Deus, que é o dom da salvação, que é o recurso que Deus te dá como mordomo. Quando eu era jovem, menino, eu também aqui como essa igreja, eu frequentava o clube de desbravador. E eu sempre gostei de ser pontual, mas eu tinha um amigo meu, que ele tinha uma pequena dificuldade, ele sempre chegava atrasado. E para ir para o clube, eu passava na sua casa, era caminho. A gente passava lá, ele se atrasava e nós chegávamos no clube atrasado. Até que um dia, o diretor do clube me chamou ali, chamou aquele jovem. E disse assim, por que você chega atrasado? Por que você não chega no tempo? Eu falei, é porque deu um problema aqui. Eu sempre tinha uma desculpa. E nós somos especialistas em dar desculpa ao Senhor. Já percebeu que quando nós erramos, nós sempre temos um motivo por que nós erramos? Mas Deus não quer motivo. Deus não quer desculpa. O que Deus quer de nós é reconhecer que somos pecadores. E eu dei uma desculpa, ela disse, não. Sabe por que você chegou atrasado? É porque esse clube não é importante para você. Eu disse, não, ele é importante para mim. Não é, porque tudo que é importante, nós gastamos tempo e recurso. Eu entendi. Tudo que é importante, nós gastamos tempo e recurso. Deus te chama para ser mordomo, para cuidar das coisas de Deus. Eu te faço 2 perguntas essa manhã. Você tem gastado tempo com Deus? Você tem gastado recurso com Deus? Porque se Deus é importante, você gastará tempo e recurso. Eu não venho aqui dizer para você que você tem que ser fiel ao dízimo, porque você já sabe disso. Eu não venho aqui dizer para você que nessa manhã que você tem que ser fiel nas ofertas, porque você já sabe disso. Eu não venho aqui explicar que os recursos são usados para a pregação do Evangelho, não nada mais do que pregar o Evangelho, porque você já sabe disso. Mas eu vim dizer que nessa manhã, para você, para que você possa gastar tempo e recurso com o Senhor, para que você possa reconhecer o Senhor, para que você possa conhecer qual é o desígnio de Deus para a sua vida, e para que você possa entender que Deus, Ele não erra. Geazi, ele recebeu então um presente grego. Ele recebeu então ali a lepra de Naamã, e diz que a sua pele ficou branca, ele se retirou. Ali, fim da história de Geazi. A Bíblia não fala o que aconteceu. E ela não fala para você ter essa história, para você refletir. Quais são as nossas decisões mediante as provações que Deus coloca em nossa frente? Deus não coloca desafios que nós não podemos suportar. Ele tem te provado nessa manhã, provado a sua fidelidade, não apenas em recurso, mas em tempo, em relacionamento, em cuidado, em zelo com as coisas de Deus. Sabe o que Deus quer receber de você hoje? Sabe qual é o maior presente que você pode dar ao Senhor? Porque o maior presente que o Pai poderia dar, Ele já deu, que foi seu Filho, vindo aqui morrer por nós. E se Deus deu o melhor que Ele tinha, por que nós não damos o melhor que nós temos ao Senhor? E o que Deus espera de você hoje, nesta manhã? Sabe qual é a maior oferta que você pode dar ao Senhor? É a oferta do seu coração. É a oferta do seu coração. E você pode dizer assim, mas eu entreguei o meu coração a Deus no dia que eu desci as águas do batismo. Mas essa entrega é diária. Porque esse servo do profeta,
em algum momento também teve contatos com o Senhor. Mas ao decorrer do tempo ele foi se afastando. E o perigo é se afastar de Deus. Deus não se afasta de nós, mas nós, por nossas próprias escolhas e decisões, muitas vezes se afastamos do Senhor. E Deus tem chamado você, nesse dia, neste sábado de mordomia, para você vir encontrar o Senhor. A Bíblia de Gênesis, Apocalipse, é Deus em busca do homem. É Deus em busca de você. E você não faz nada menos do que dar a resposta a essa busca ao Senhor. E Deus hoje diz: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, entrarei na sua casa. Há pessoas que abrem a porta para o Senhor, mas deixam a porta aberta. E não somente o Senhor entra, mas outras coisas entram também. Deus quer ser o primeiro em sua vida. Deus quer ser o primeiro na sua casa. Deus quer ser o primeiro no seu lar. Para isso, você precisa entregar o seu coração. E no momento em que você tiver uma entrega por completo e diária do seu coração ao Senhor, a entrega do dízimo, de oferta, do seu tempo, não será um pesar, não será algo difícil, mas será uma resposta de gratidão a um Deus poderoso que tudo nos deu. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confie nele e o mais ele fará. Nós iremos cantar o hino 295 do Inário. E depois eu quero fazer uma oração muito especial para você que precisa entregar ao Senhor o seu coração. Para você que precisa entregar a Deus alguma coisa que está no seu coração. Para você que precisa de uma cura, Deus vai te dar essa cura. Para você que precisa da paz, Deus vai te dar a paz. Para você que precisa do perdão, Deus vai te dar o perdão. Para você que precisa de justiça, Deus vai ser o seu juiz. O que você precisa entregar? Eu quero orar por você depois. E durante a oração, eu quero fazer um convite para você. Que você possa colocar a sua mão no coração, como um símbolo de levar ao Senhor, ao trono de graça de Deus, o que você precisa. Se você precisa de um perdão de pecado, Ele te dará. De um recomeço, Ele assim fará. O que você precisa ao Senhor, Deus fará. Se você entregar o seu coração. Não perca essa oportunidade essa manhã. Dizer: Senhor, eu como mordomo seu, quero entregar tudo. Mas quero entregar, Senhor, aquilo que eu tenho de mais importante, que é o meu coração. Que é o meu coração. E aí então, quando você reconhecer que você é um pecador, e que você merece, que você precisa da graça de Deus para receber a salvação, você terá um coração segundo o coração de Deus. Então, não relute, e sim entrega tudo ao Senhor. 295, tudo entregarei. (295) ao som do playback, vamos louvar. Cristo a ti entrego tudo, se por ti darei, resoluto, mas submisso, sempre a ti eu seguirei.
Cristo, a ti entrego que prazer, ó meu Senhor, paz perfeita, paz completa, glória, glória ao Salvador, tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus, bendito, tudo deixarei. Amém. Que Deus te abençoe e que você possa entregar tudo ao Senhor. Entregue o seu coração, porque Deus quer fazer maravilhas no teu meio e Deus quer fazer milagres em sua vida, para que você possa ter a certeza que Deus é contigo. Feche seus olhos, vamos orar. Querido Deus e eterno Pai, aqui estamos, ó Senhor, em sua presença, para te agradecer pela vida e pelo dom da salvação em Cristo Jesus. Nesse momento, ó Deus, como mordomo e servo do Senhor, nós queremos entregar tudo o que temos, tudo o que somos ao Senhor. E neste momento, ó Deus, como um símbolo, nós colocamos a mão em nosso coração, para levar ao Senhor tudo o que nós precisamos. O Senhor sabe, o Senhor conhece a cada um que está ouvindo esta palavra. O Senhor sabe o que eles precisam. E nesse ato, eles estão dizendo ao Senhor, para que o Senhor possa fazer um milagre. Há pessoas, ó Deus, que aqui que precisam de cura. Cura física, cura espiritual. Há pessoas, ó Deus, que aqui precisam do perdão do Senhor e do próximo. Há pessoas que precisam de paz, de amor. Há pais pedindo por filhos, pedindo por familiares. Por isso, ó Deus, nós colocamos em Tuas mãos e Te entregamos o nosso coração e as nossas dificuldades. Faça um milagre. Que possamos sentir o Senhor bem perto de nós e que possamos ver a Tua mão poderosa sobre nós. Abençoa essa igreja, abençoe a todos nós, é o que pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém. Que Deus te abençoe e que você possa ter um restante de sábado na presença do Senhor.